Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um assunto em química. Hoje nós vamos falar de reações químicas. Vou abrir a apresentação aqui para vocês. Muito bem. Espero que vocês estejam vendo. Joia. Então, importante, né, de falar em reações químicas em química, porque a gente estuda as reações químicas da química. Uau! Muito bem, então a primeira coisa que a gente precisa se atentar é como identificar que uma reação química aconteceu. Então a gente vai, a partir de observação ou medidas, identificar mudanças a partir do momento que você mistura dois ou mais reagentes, tá? Então mudança de cor, formação de gases, formação de sólidos, alteração na temperatura, tá certo? Então, a partir dessas observações, a gente consegue identificar a ocorrência ou não de uma reação química. Okay? Então, a reação química é quando a gente pega as substâncias e mistura, né? É a ação. Quando eu coloco no papel para representar essa ação, nós temos uma equação química. Então, a equação química é a representação de uma reação. Então, equação, assim como na matemática, a gente tem dois lados nessa equação, né? Na matemática, a gente tem o símbolo de igual. Aqui na química, nós teremos uma seta separando esses dois lados. Sendo que antes da seta, nós temos os reagentes e depois da seta, nós teremos os produtos. Reação química parte-se do pressuposto de que alguma coisa está modificando. Tá? Então, sempre observem que não é para existir substâncias iguais, exatamente iguais, até no mesmo estado físico, nos reagentes e nos produtos, porque senão não houve reação química, tá certo? Então, nós usaremos alguns símbolos para representar as equações químicas. Então, primeiro, utilização de símbolos para representar o estado físico em que a substância se encontra na hora da reação. Então, entre parênteses, na frente da substância, nós iremos identificar o estado físico dela. Então, S para sólido, L para líquido, G gasoso, AQ para aquoso. Algumas substâncias elas vão reagir entre si se elas estiverem dissolvidas em água. Tá? Algumas reações com sais, via de regra, elas vão acontecer se o sal estiver dissolvido em água. Então, a gente representa assim, ó, como nesse exemplo, o NaCl, o cloreto de sódio, está aqui na forma aquosa, dissolvida em água. Essa setinha aqui para baixo vai indicar a formação de um sólido na minha reação. Então, eu posso colocar ao lado da substância essa setinha para baixo. Lógico, da substância que é o sólido, eu coloco a setinha para baixo. Ou então, a setinha para cima, indicando a formação de um gás, também mesma coisa, coloco essa setinha para cima ao lado da substância que está no estado gasoso. Esse símbolo do delta, para que a gente usa aqui? Para representar a reação química. Ele vai aparecer em cima ou embaixo da setinha, indicando que a minha reação precisou de aquecimento. Então, sempre que, para acontecer, a minha reação precisa de aquecimento, ou ela passou por aquecimento em algum momento da reação, eu uso o meu delta para indicar essa situação. E ainda nós vamos ver, né, mais lá no terceiro ano, no assunto de equilíbrio químico, a gente também vai encontrar essa seta que indica os dois sentidos, quando nós tivermos reações reversíveis, que acontecem nos dois sentidos, e a gente vai ver isso mais para frente. Tá? Então, são alguns símbolos importantes que a gente deve se atentar para saber o que eles significam. Então, nesse momento, nós veremos 4 tipos principais de reações químicas. Então, hoje, nessa primeira aula de reações, nós vamos ver os 4 tipos e como elas funcionam, né?
desses 4 tipos de reações e falar sobre balanceamento de reações, tá? Então, a gente começa com o primeiro tipo. Vamos aqui. Então, o primeiro tipo de reação a gente chama de síntese ou adição. Então, são 2 ou mais reagentes que vão formar apenas um produto, tá? Então, aqui a gente vai aprender quem são os 4 tipos e como elas se processam, tá? Então, eu vou ter aqui, por exemplo, o enxofre mais oxigênio, formando o dióxido de enxofre. Ok? Então, síntese ou adição vai ser sempre nesse jeito. Uma substância mais a outra, formando, então, 2 ou mais reagentes formando apenas um produto. Ok? Então, aqui alguns exemplos de reação de adição. Outro tipo de reação é análise ou decomposição, que é o contrário da adição, tá? Então, aqui na decomposição, decomposição, eu vou partir de um reagente e vou formar 2 ou mais produtos, tá? Então, aqui como exemplo, nós temos a decomposição do carbonato de cálcio, que forma óxido de cálcio, mais gás carbônico. Ó, veja a setinha que eu falei lá para vocês, para cima, porque eu estou formando gás carbônico, tá? Os produtos formados podem ou não ser substâncias simples. Aqui nesse primeiro exemplo, eu tenho formação de mercúrio e gás oxigênio, substâncias simples, mas no exemplo da decomposição do carbonato de cálcio, eu tenho substâncias compostas, tá? Isso é indiferente. A regra aqui é partir de um reagente e formar 2 ou mais produtos a partir desse um reagente apenas, tá? É a decomposição. O próximo tipo de reação, a gente vai falar que é o simples troca ou deslocamento, tá? Onde eu vou ter uma substância simples e uma substância composta, e o cátion ou ânion da substância composta vai ser deslocado, tá? Então, aqui, ó, no meu exemplo, eu tenho a prata sendo a substância simples. Substância simples é ela sozinha. E tenho aqui o sulfeto de mercúrio como substância composta. A prata, ela vai tomar o lugar do mercúrio. A prata está deslocando o mercúrio. A gente vai entender nas próximas aulas quando e como isso acontece, tá? Nesse primeiro momento, a gente só vai entender quais os tipos de reação. Então, aqui, se eu tenho um metal como substância simples, o metal vai deslocar o outro metal da substância composta e formar outra substância simples e outra substância composta. Se a minha substância simples for um ametal, ele vai deslocar o ametal da substância composta, tá certo? Então, sempre desse jeito. Substância composta, substância simples. A substância simples desloca alguém da substância composta, formando outra composta e outra simples, tá? Então, aqui outros exemplos. Tem o Cl2, né, é um ametal, vai deslocar o ametal aqui da minha substância composta. Então, o cloro vai deslocar o bromo. O bromo fica sozinho e forma, e o cloro entra no lugar dele, tá? Aqui, o alumínio vai deslocar... Ah, professora, mas você falou que o metal desloca metal, aqui no HCl não tem metal. Mas o que eu falei no comecinho, o cátion e o ânion. O cátion vai deslocar o cátion. Quando eu falo em ácido, HCl, quem que é o meu cátion? Lembra que a gente acabou de rever. O cátion é o hidrogênio, que forma H+. Então, o alumínio vai deslocar o hidrogênio, o H+, entra no lugar dele, tá? Sempre, então, simples troca o deslocamento, substância simples, substância composta, forma outra simples e outra composta. E o último tipo de reação química é a dupla troca, onde eu vou ter 2 substâncias compostas e vai acontecer um troca-troca, tá? Então, o cátion de uma substância vai formar
outra substância com o ânion da outra substância. Ai, meu Deus, que confusão. Vamos ver aqui o exemplo. Então, eu tenho a substância AB mais CD. Então, lembra que o cátion vem sempre primeiro. Então, eu considerando que o A é o cátion e o C é cátion também, portanto, B e D são ânions. Então, olha só. O cátion dessa substância vai formar uma substância com o ânion da outra substância. Então, vai formar AD. Tá aqui. E vice-versa, né? Quem sobrou também se junta. Então, o cátion dessa substância vai juntar com o ânion dessa aqui primeira, formando CB, tá? Mesma coisa que a simples troca. Vão existir condições para isso acontecer e a gente vai ver isso mais para frente. Olha aqui o exemplo. Eu tenho AgCl e NaNO3. Então, prata e cloro. A prata é o cátion, o cloro é o ânion. NaNO3. O sódio é o cátion, o nitrato é o ânion. Então, a prata, ela vai se ligar com o nitrato, o NO3. Ó. Cátion de um com um ânion de outro. Nitrato de prata tá aqui. E quem sobrou se junta também. Na, o cátion daqui, junta com o ânion de lá, NaCl. Ok? Então, troca-troca. Vai acontecer aqui na reação de dupla troca. Tá certo? Sempre substância com duas substâncias compostas formando outras duas substâncias compostas. Tá certo? E daí, para finalizar, a gente vai falar de balanceamento, que vai ficar para outro vídeo. Tá certo, pessoal? Agradeço a atenção de vocês e vou deixar os exercícios para vocês fazerem e qualquer dúvida, me escrevam, tá certo? Tchau para vocês e até mais!